Fala galera do WRQ Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. Aproveitando o gancho, nas últimas aulas estávamos falando sobre pneumática, parte com sistemas acionados com pistão, enfim, nessa parte genérica, quis dar um gancho a um tipo de sensor que eu ainda não falei nessas tantas aulas que já percorremos até então. Então, são os transdutores de pressão. Então, na verdade, são sensores aí que a gente vai utilizar para nos auxiliar a controlar, a verificar o nível de pressão no nosso sistema. Então, por exemplo, tem equipamentos como CNCs, enfim, são vários tipos de equipamentos que precisam, por exemplo, de resfriamento com ar. Caso a nossa pressão seja no sistema, o ar seja muito fraco, não vai ter ar o suficiente ou mesmo não está ligado, há um risco muito grande de danificar alguma peça. Por exemplo, parte CNC com brocas que estão fazendo cortes, fresas, ou até mesmo algumas máquinas de costuras industriais que, ao fazer a costura, o sistema da agulha pode aquecer, estourar a linha e aí o processo é interrompido. Então, há necessidade de um resfriamento nesse processo. Então, caso há alguma falha no ar do sistema ou esteja muito fraco, então interrompe-se, no caso, o funcionamento daquele equipamento para prevenir algum dano, alguma perda de produção. Então eu vou mostrar para vocês um pouco como funcionam os transdutores, quais são alguns tipos que a gente encontra no mercado, vou mostrar dois exemplos aí breves, e o que a gente poderia, como a gente coloca, insere isso no nosso CLP. Lógico, a parte de análise do sinal é muito simples, então vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês no exemplo, é muito simples, porém, às vezes há um desconhecimento, ou seja, o pessoal não conhece a existência de tais sensores, então, por isso eu quero mostrar para vocês, inserir isso, mostrar como funcionam e que pode proteger vários equipamentos e que vários equipamentos já utilizam desses sensores, ok? Então, vamos lá para a aula, vou mostrar para vocês, vou só mostrar em PDFs, enfim, abordar, e a gente vai mostrar no programa como a gente faz para ler esses tipos de sensores. Bora lá! E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br, vamos na aba Produtos, em Controladores Programáveis, série Dual. Ao final do website, em Software Master Tool IEC, clique na opção Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, então a gente está com um PDF aqui, que eu fiz uma breve montagem, vai dar uma pincelada, uma breve introdução, o que seriam nossos transdutores de pressão. Como eu falei para vocês também na entrada, vou abordar novamente agora por que a gente utiliza a real necessidade, por que existem esses tais transdutores de pressão, e aí, enfim. Então, como eu falei para vocês, transdutor de pressão, chamado de transmissor de pressão, converte a pressão em um sinal elétrico analógico. Então, enfim, aqui eu não vou ficar lendo tudo para vocês, então ele vai fazer uma deformação e vai criar aí uma diferença, um diferencial de potencial. Aqui embaixo estão vendo a conversão de pressão, o sinal elétrico é alcançada pela deformação física do sensor, de deformação tensão, ligado ao diafragma do transdutor de pressão e conectado em uma configuração de ponte Winston. Então a pressão aplicada ao transdutor de pressão vai produzir uma deflexão do diafragma, causa a deformação do sensor. Aí vai produzir uma alteração de resistência elétrica proporcional à pressão. Então a gente tem aqui, normalmente, a gente tem três tipos de saída: milivolt, tensão amplificada ou de 4 a 20 mA. Então aqui embaixo um resumo mais ou menos de qual seria cada um deles. Um transdutor de pressão com saída em milivolt. Então, a saída em milivolt normalmente são os transdutores de pressão mais econômicos. A saída nominal dele, milivolt, é aproximadamente até 30 milivolts.
A saída real é diretamente proporcional à estação ou alimentação de entrada do transdutor de pressão. Caso a estação flutue, a saída também irá flutuar, ou seja, variar. Em função dessa dependência relacionada ao nível de estação, é recomendável utilizar a fonte de alimentação regulada com o transdutor em milivolt. Como o sinal de saída é extremamente reduzido, o transdutor não pode ser posicionado em um ambiente com elevados ruídos elétricos. A distância entre o transdutor e o instrumento de leitura também deve ser relativamente curto, tá? Então isso aqui é um caso aí mais isolado, como ali falou, ele é mais barato, aí utilizações mais comuns, mais simples, provavelmente, obviamente que a leitura desse sinal, que se for muito baixo, vai ter que ser feito um amplificador para conseguir ler, dependendo do que você for utilizar, se for usar um processador, enfim, para fazer a leitura desse sinal. Obviamente, se houver ruído, qualquer pequeno ruído com uma escala é muito baixa em milivolts, vai alterar a leitura de vocês. Então, por isso que, aí dependendo do tipo de cabo, distâncias, por isso que ele fala ali, para não ter uma impedância muito alta, para não ter variação em inserir ruído. Tem também um transdutor de pressão com saída de tensão. Então, os transdutores com saída de tensão incluem um condicionamento integral de sinal, que proporciona uma saída muito mais elevada do que um transdutor de milivolt. Normalmente a tensão a saída é de 0 a 5 VCC ou de 0 a 10. Apesar de ser específica para determinado modelo, a saída do transdutor não é uma função direta de excitação. Tá? Isso significa que as fontes de alimentação não reguladas costumam ser suficientes, contanto que estejam dentro de um intervalo de potência especificado. Por possuir uma saída de maior nível, os transdutores não são suscetíveis a ruído elétrico quanto aos transdutores de milivolt e podem, portanto, ser utilizados em ambiente muito mais industrial, que aí seria o mais a nossa praia, tá? Que a gente vai fazer projetos aí em nível industrial, então normalmente vai ser utilizado esse tipo de transdutor. E aí também há transdutor de saída em corrente, tá? 4 a 20 mA, tipo de transdutor também é conhecido como transmissor de pressão, sinal de 4 a 20 mA e ao menos afetado por ruído elétrico e pela resistência no fio de sinal. Transdutores são mais utilizados quando o sinal precisa ser transmitido por longa distância. Não é incomum utilizar esse transdutor em aplicação em que o fio de ligação precisa ter comprimento igual ou superior a 1000 pés. Então esse caso aqui é quando a gente tinha uma longa transmissão de dado, enfim, entre onde está medindo esse sinal até onde está o cérebro da função, seria o CLP, enfim, o processador, para receber esse sinal, para interpretar o sinal. É nesses tipos de casos. E aí eu brinquei, botei aqui um tipo de transdutor. Esse aqui é um transdutor de pressão de alto desempenho. Então, os tipos de conexão que existem. Esses três modelinhos aqui. Descrições dele, de 0 a 1 ou de 0 a 10.000 PSI. De 0 a 0,07 ou de 0 a 690 bar. 100 mV, 0 a 5 volts e saída de 4 a 20 mA. E também trouxe outro, seria mais para circuito impresso, que é uma miniatura, que é um sensor de pressão com saída, com tensão de saída, em miniatura, tá? E aqui compensação de temperatura, que vocês estão vendo aqui para soldar em placas. Descrições dele, aplicações típicas, então equipamentos de laboratório, sistemas de freio eletrônico, então nível aí de óleo de motor, transmissão de fluidos, nível de transmissão de fluido, sistema de ar-condicionado e níveis de fluidos industriais. Tá? Então são mais ou menos as aplicações típicas desse carinha aqui pequenininho. E aqui mais especificações dele, excitação 5 VDC, 10 mA o sinal. Então corrente de saída aqui, 0,5 mA, em consumo aqui, enfim. E a esterese dele, repetições aqui. Referência aqui que eu tirei o site de referência. Tá? Então, quis dar uma breve abordagem como o que é utilizado os transmissores, os transdutores de pressão. Como eu brinquei com vocês, tem muitos equipamentos que é preciso a utilização do ar para fazer certas manobras, certos acionamentos e que, dependendo da pressão, se ela estiver muito baixa, pode ocorrer algum problema, ou seja, aquele movimento não vai ser preciso ou não vai chegar até o final do curso e ele depende de outros
acionamentos, como eu falei para vocês na aula passada. Então é um problema, se a pressão cai do sistema devido a, sei lá, um esmagamento ou interrompimento das mangueiras ou até algum problema no que gerencia aí a parte de ar. E, obviamente, esses movimentos que são pneumáticos, precisam do ar, vão ser prejudicados. Então, esse equipamento que está fazendo essa manobra com esse movimento pneumático pode vir a quebrar, ou até mesmo, como eu falei para vocês, resfriamentos de certos equipamentos que estão fazendo em alta rotação, e aí o ar está ali para fazer o resfriamento daquela peça, ou enfim, de algum movimento, ou algo relacionado à função, e se tiver pouca pressão ou não tiver nada, resfriamento vai ser prejudicado, aquela peça pode ter um desgaste, pode quebrar, enfim, vários problemas podem acontecer. Então, por isso a gente usa esses sensores, no caso, para fazer essa monitoração. Então, o cérebro e o processador, ou no caso o CLP que está envolvido no processo, vai estar fazendo a leitura em tempo real, e aí caso há uma falha, ele para o sistema para prevenir alguma perda de processo ou até quebra de algum componente ou quebra da máquina, ok? Então, por isso, utilização desses transdutores de pressão. Há também, aqui eu não incluí nessa abordagem, também há alguns processos que serão chaves liga-desliga para deixar ou não o ar passar. Então, ela normalmente é alimentada com 24 volts. Então, quando há alimentação, o ar que está na entrada, ele passa a sair e ser deslocado para a saída. Então, é quase que uma chave liga-desliga para controlar o ar. Para que a utilização disso? Estou aqui com alguns equipamentos, por exemplo, certas máquinas de corte a laser, não de metal, mas sim de materiais de MDF, acrílico, sintéticos, couros, enfim, esses tipos de material, contraforte e o que há aí no mercado industrial. Esse tipo, tem certas máquinas de laser que precisam do sistema de ar para evitar que a sujeira vá ser jogada direto na lente amplificadora, e se a sujeira do corte for jogada em cima da lente, a lente fica opaca, fica suja, o laser, ao passar por essa lente, esquenta a superfície da lente e vem a trincar a lente ou estourar. Então a gente precisa sempre o ar do sistema, dependendo do que for cortado, mais ar ou menos, mas precisa-se de ar no sistema. Não pode, a máquina não pode trabalhar sem ar. Então, como eu falei para vocês, vai quebrar a lente. O que poderia ser feito? A partir do controle de CLP, joga-se um sinal de 24 volts para essa chave, entre aspas, liga-desliga para o ar. Então, tendo 24 volts lá, a liberação do ar, o ar entra, sai, passa por um regulador de fluxo, e aí sim, manualmente regularia-se o fluxo, vai dependendo do tipo do material a ser cortado, mas sempre irá ter ar no sistema. Então, se nesse tipo de equipamento é colocado uma chave liga-desliga manual, uma alavanca, pode ser que o operador venha a trabalhar esquecendo de ligar o ar, e aí a máquina pode vir a cortar, a sujeira vai na lente, estoura a lente. O CLP, fazendo a parte inteligente, ao ligar a máquina, ele automaticamente já joga 24 volts no sistema, libera o ar vai para a saída. Porém, como eu falei para vocês, não se sabe se a mangueira está dobrada, se a parte do ar do sistema está funcionando, se tem pressão alta ou não. O que seria preciso usar um transdutor de pressão, verificar se a pressão está ok, e aí dar um feedback para o CLP, dizendo: CLP, pressão está ok, a existência de ar no sistema pode liberar o funcionamento da máquina. Então o CLP faria essa leitura e iria liberar o funcionamento da máquina. Caso contrário, bloqueia esse funcionamento para prevenir a quebra dessa lente. Então por isso que a gente utiliza esses sensores aí no nosso mercado industrial, nossos maquinários, enfim, por isso eu gosto de mostrar para vocês uma real utilização, o porquê disso e como a gente pode fazer o controle. Já indo para o nosso Master Tool, abrindo aqui, eu fiz só uma breve, duas linhas, só como a gente poderia tratar esse tipo de sinal. Por exemplo aqui, no caso da máquina de laser, ligando a chave geral da máquina, a gente iria ligar aí um sinal de 24 volts, botei aqui, chamei de fonte 24, seria para habilitar a passagem do ar. E aí na segunda linha,
iria se ler o sinal do transdutor, aqui pela entrada analógica A e 2, por exemplo, se fosse o nosso DUL, que a gente está utilizando sempre na aula, e aí iria jogar aqui para a variável pressão. Não tratei a variável pressão, mas poderíamos criar linhas aqui, caso, então, iríamos comparar, caso a pressão estivesse acima de certo valor, em volts, aí dependendo do transdutor que você está utilizando, e aí há um manual, tantos volts equivale a tantos bar, ou PSI, enfim, que vocês estão utilizando, e aí faça uma comparação. Se estiver acima desse nível, ok, libera-se o funcionamento, ou seja, iria liberar o acionamento de uma contactora, que aí sim ia liberar a fonte para o tubo da máquina de laser, ou enfim, do processo a máquina CNC, ou até de uma máquina de costura, como eu falei para vocês, resfriamento da agulha. Então, todo esse caso poderia ser feita a manobra. Então, através dessas entradas ou saídas do nosso CLP, a gente pode fazer a leitura, o controle, tratar esse sinal e a partir desse sinal comparar e aí habilitar ou desabilitar certas saídas, tá? Então, na parte do CLP, você sabe que é muito fácil de tratar isso aqui, utilizar o nosso RHM para orientar o operador do que está acontecendo em tempo real. Caso haja uma falha, jogar um sinal no CLP, na tela do CLP, dizendo o que está acontecendo, que parou o equipamento devido à falta de ar ou à inexistência de ar no sistema, ou baixa pressão ou até inexistência de ar. Enfim, então essas partes vocês já sabem. Eu gosto só de mostrar para vocês os sensores que existem, como a gente utiliza, para que a gente utiliza. Tá? Espero que vocês tenham curtido e eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Como eu comentei sempre com vocês, sempre que surgir alguma novidade, ou até então eu me lembrar que algum sensor muito utilizado, nosso sensor industrial aí, nosso meio industrial, que eu não abordei, eu vou abordar para vocês, vou comentar aí uma breve utilização, uma breve funcionamento desse sensor, e abordar mais ou menos quais são os tipos de equipamentos que são utilizados, por que a real utilização desses sensores, para vocês conhecerem um pouco mais do que a gente pode utilizar para agregar aí um tal projeto, ou seja algo que venha surgir no futuro para vocês criarem, e que vocês sabem que existe aquela tecnologia que vocês podem utilizar, empregar, no caso, no programa de vocês, colocar na programação do CLP para auxiliar vocês a fazer um controle mais preciso, para prevenir aí, lógico, alguns problemas e até então para melhorar aí manobras de funcionamento e deixar o programa, o processo de vocês cada vez melhor. Então, por isso que sempre que for vir surgindo ideias novas, sensores novos, enfim, no nosso meio industrial, eu vou trazer para vocês, vou dar um gancho aqui na nossa aula, vou abordar como a gente faz para empregar essa lógica no nosso CLP, como a gente faz para utilizar, fazer a manobra da logística no programa, como a gente insere realmente isso aí, como a gente pode brincar com esse tipo de sinais. Então tá, quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, e eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!